Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho, trazendo informações do nosso timão. Segue o vídeo aí. Vou falar de uma informação exclusiva, né, que eu trouxe, o time do povo também trouxe, que é a informação do Luiz Mandaca. A gente trouxe essa informação aí com exclusividade. O Timão, ele quer o Mandaca. Que curioso, né, velho? Que curioso, né? Eu não quero ser vaidoso, soberbo, nada disso. Mas o que tiraram sarro de mim lá atrás, né? Vocês lembram? Quem é das antigas do canal? Nossa, eu cheguei a ser humilhado lá no Twitter uma vez. Às vezes eu sou impopular. Eu lembro que eu falava que o Mandaca era melhor que o Duqueiroz. Só que o Duqueiroz, eu falei isso no ano em que o Duqueiroz foi eleito a revelação do brasileiro, lá pela Placar, que o Klaus lá deu 10 votos para ele, pro Duqueiroz, vocês lembram, né? Eu dizia que o Mandaca era melhor que o Xavier, melhor que o Rony, melhor que o Duqueiroz, melhor que o Ramiro, melhor que o Cantillo. Quem lembra dessa... Fala a verdade aí, senão o pessoal vai achar que eu tô metendo a marra. Quem lembra? Muito verdade. Quem lembra disso? Mandaca só pode ser brincadeira. Aqui, ó, eu lembro, Samir, sobre o Mandaca. Cara, eu vivia, verdade, Samir. O pessoal começou a me chamar de pai do Mandaca, lembra que eu era o pai do Mandaca, aquela coisa toda. Cara, o Mandaca é um volante alto, técnico, que tem força física. Pô, ele fez um jogo na semifinal do Campeonato Paulista, acho que foi de 2021, se eu não me engano, contra a Inter de Limeira. Ele jogou muito. Lembra um jogo que ele fez gol? Quem lembra? Foi um jogo que ele fez gol. Foi contra a Inter de Limeira? Acho que eu tô com a memória boa, mas pode falhar, né? Então, eu sempre gostei do Mandaca. Aí o Corinthians começou a esculachar, emprestar ele para qualquer time. Tinha musiquinha, verdade, verdade. Volta, Mandaca, o meio campo tá uma nhaca. Eu prometi essa, verdade. O Robson mandou bem. Os caras falando que hoje eu sou pai do Gustavo Henrique. Foi contra o Novo Horizontino que ele meteu o gol, verdade. Contra a Inter de Limeira, o Fagner na semifinal, contra a Inter de Limeira, o Fagner não pôde jogar, ele teve que jogar de lateral direito. O Mancini queimou ele ali. Vocês lembram disso? Ai, meu Deus, os caras lembraram a música, velho. Volta, eu falava, volta, Mandaca, o meio-campo, tá uma nhaca. Então, assim, eu acho que eu tinha razão, né? Eu acho que eu tinha razão. Hoje o Corinthians quer comprar o Luiz Mandaca. E não é fácil, por incrível que pareça. O Juventude caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador super valorizado. O Red Bull Bragantino quer o Mandaca, o Botafogo quer o Mandaca, o Fluminense quer o Mandaca. E eu descobri, acreditem nisso, eu não ouvia mais falar disso. Uma fonte me chamou para falar isso agora. Um clube da China fez uma proposta para o Mandaca, entendeu? Então o Corinthians tem uma concorrência até de fora. E o Corinthians está de olho no Mandaca. O Corinthians tem 40% dos direitos econômicos do Luiz Mandaca. Cara, eu acho que esse é o caminho do Corinthians. O Mandaca tem 24 anos. O Corinthians tem 40%. O Corinthians tinha 70%, ficou com 40%. Eu acho que se o Corinthians comprar aí 20% dele agora, ficar com 60%, é um jogador que você pode revender para o futuro. E é um jogador que o Corinthians vai pagar pouco pro Juventude, entendeu? E o Juventude tem que entender uma coisa. Ele jogar uma Série B, é melhor negociar pro Corinthians. Tudo bem que eu sei que o Juventude tá confortável nisso, porque tem outros clubes interessados no Mandaca. O próprio Corinthians pode lucrar com o Mandaca lá na frente, porque tem 40%. Mas, falando de Corinthians, o que interessa para nós, cara, eu sinceramente, gente, olha aqui para mim, eu acho que esse é o caminho. Mandaca, Dieguinho, entendeu? São operários da bola, estilo Corinthians, que precisam chegar, sabe? Tecnicamente, a gente tem jogadores de ótimo passe. O Garro, o Carrídio, o Memphis, o próprio Bidon. Só que nenhum desses daí gosta de marcar. Nenhum desses aí gosta de correr o campo todo, entendeu? A gente não tem esse volante hoje no Corinthians. A gente tem o Ranieri, que oscila muito, e a gente tem o Martínez, que não aguenta. O Martínez, ele é esse tipo de jogador. Só que ele não aguenta fazer 3 jogos seguidos. Então, assim, na minha opinião, eu sei que vocês querem ouvir nomes impactantes,
né? Tipo, não é o Mandaca que vocês querem ouvir. Mas vamos falar a real, velho. É um jogador que foi muito bem aí no Campeonato Brasileiro pelo Juventude, tanto que despertou aí o desejo de outros clubes. E se o Corinthians não contratar o Mandaca agora do Juventude, o Red Bull Bragantino vai contratar, ele vai ser titular no Red Bull Bragantino, e daqui a pouco o Red Bull Bragantino tá vendendo pro Palmeiras, tá vendendo para um clube maior ainda também, né? E como eles pegaram o Elinho, que tinha sido revelado pelo São Paulo e não tinha vingado, como eles pegaram o Jojo, que também não vingou no Palmeiras, o Juninho Capixaba, que não tinha vingado em lugar nenhum. Eles fazem isso com alguns jogadores. Então, e eles querem o Mandaca. Então é o seguinte, o Red Bull Bragantino, ele tem uns caras lá que entendem de bola. Se o Red Bull Bragantino quer, meu amigo, e o Red Bull Bragantino ele olha investimento muito. Se o Red Bull Bragantino quer, o Red Bull tá de olho naquele apartamento. Vai lá e compra, velho. Vai lá e compra que esses caras são zica, meu irmão. Entendeu? Esses caras aí são zica, né? Eles pegaram o Arthur lá no Palmeiras, lembra? Depois conseguiram vender pro próprio Palmeiras. Cara, o Claudinho, verdade, eles fizeram isso com o Claudinho. Acho que o maior exemplo é o Claudinho, né, o Alan? Enfim. E eles vão pegar o Mandaca e depois vão vender de novo. Então, assim, eu acho uma ótima contratação. Por que ótima? Porque se der errado, meu irmão não gastou muito. Já viu já os caras? Não tem mercado. Ontem eu vi o cara twittar. Samir Carvalho fica falando de mercado da bola. Quando a gente nem pagou o transfer ban, não tem mercado da bola. Eu vi o cara twittar isso ontem. Vamos lá. Hoje, o Corinthians fechou com o Gabriel Paulista. O Félix Torres está indo pro Inter. O Maicon foi pro Atlético Mineiro. O Fagner foi anunciado no Cruzeiro. O Corinthians está tentando o Mandaca. Não tem mercado da bola no Corinthians. Pô, velho, vamos parar, meu irmão. Pô, quer me queimar, velho? Tem que usar umas cartinhas melhor aí, meu irmão. Entendeu? Pô, velho. Não tem mercado da bola. O cara escreveu ontem no Twitter. Tipo, querendo jogar em direta que eu fico falando de mercado da bola, né? Aí hoje, de manhã, não parava. Era Globo Esporte, era eu no almoço com a Fiel, era não sei mais quem, pá, 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 jogador toda hora. Gabriel fecha. O GE deu o Alisson do São Paulo. O Corinthians tenta o Alisson do São Paulo. Gabriel Paulista fecha. O Corinthians tenta Mandaca. Félix Torres vai pro Inter. O Michael tá indo embora. Não tem mercado da bola no Corinthians. Pô, velho, vamos parar, né, meu irmão? Vamos parar, velho. Pô, não dá assim, meu irmão. Não dá, velho. Sabe que eu fico triste se o Félix Torres for pro Inter? A gente não vai ter mais moeda de troca. Entendeu? Porque o legal do Félix Torres é você oferecer o Félix Torres por aí. Entendeu? Tipo, você tem algo para oferecer. Sabe? Depois que o Félix Torres foi embora, nós vamos oferecer quem, velho? Para os outros clubes. Então eu não sei se eu quero que ele saia. Tô brincando, chega de loucura, vai, gente. Então, vamos falar de trocas com o Inter e São Paulo, tá? Com o São Paulo, o Corinthians... O que me falaram, tá? A verdade que eu sei sobre o Alisson, que não foi um pedido do Dorival. O Alisson foi oferecido ao Corinthians. Talvez o staff dele entenda que ele não está sendo bem aproveitado no São Paulo, que precisa respirar outros ares. E o staff bobo nem nada pensou o seguinte: que lugar melhor para ele voltar a jogar um bom futebol do que com o Dorival? Uma fonte que eu garanto para vocês, o Dorival não pediu o Alisson. E quando ele foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians avisou o Dorival. Foi o Corinthians que avisou o Dorival. O Alisson te interessa? Nos ofereceram. O Dorival falou, depende, se vocês quiserem trazer. E aí o Corinthians foi e procurou o São Paulo. Porque o Corinthians foi procurado pelo staff do Alisson. Esse é o caminho da negociação. E aí o Corinthians falou, nós não temos dinheiro, mas nós temos alguns jogadores que a gente pode envolver na negociação, se vocês quiserem uma troca.
A gente já se deu bem, né, em trocas, né, com o São Paulo. Acho que Alexandre Pato e Jadson. Eu confesso que na época eu fiquei meio assustado com essa troca, né? Mas o tempo mostrou que o Corinthians levou a melhor. O São Paulo pediu o André Ramalho, pediu o Ranieri, o Corinthians já falou não. E o Corinthians colocou uma lista de jogadores, o Corinthians deixou claro, o Corinthians foi honesto. O Corinthians falou, ó, os jogadores que a gente pode envolver é os jogadores que não quer dizer que eles são ruins, quer dizer que o treinador não vai utilizá-los. Alex Santana, Héctor, Hugo, estou esquecendo de alguém? O Pedro Raul foi oferecido, mas esse vai ser aproveitado no início da temporada. O Félix Torres, que ainda não fechou de fato com o Inter. Então, esses jogadores foram oferecidos. Pelo que aí já não é nem informação minha, tá, gente? Mas pelo que eu vi aí nas redes sociais, o São Paulo não se interessou muito, né, por esses atletas. Cara, se o São Paulo não tivesse um centroavante top lá, eu trocaria o Alisson pelo Pedro Raul. Sinceramente. Se eu não tenho um centroavante no meu elenco, eu tenho um Alisson que já deu o que tinha que dar, eu trocaria pelo Pedro Raul. Pedro Raul é mais jovem, entendeu? Eu trocaria. Compensa trazer esse Alisson, Samir? Cara, se fosse... Ó, se o São Paulo topasse trocar o Alisson pelo Hugo lateral e pelo o Alex Santana, pô, compensaria muito. O Alex Santana tem mais 2 anos de contrato com o Corinthians ainda.